Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui novamente para tratar sobre o assunto CFC, tá? Centro de Formação de Condutores, Autoescolas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todos vocês que me deram uma força de alguma forma, ou numa curtida, ou numa mensagem de carinho, um direct ali no meu Instagram. Pô, fiquei muito feliz mesmo, gostaria de agradecer cada um de vocês e dizer que eu vou continuar esse projeto independente do número de inscritos, do número de views, porque é um projeto pessoal, é uma coisa que vai me fazer bem transmitir um pouco de conhecimento nessa área que eu milito há tanto tempo, como eu já expliquei no outro vídeo, tá bom? Então, muito obrigado a cada um de vocês aí, espero que vocês gostem dos vídeos e continuem sugerindo pautas, tá bom? Hoje eu vou falar sobre as instalações do CFC. O que significa? Digamos que você vai montar um CFC e você quer saber o imóvel que você vai alugar, como ele tem que estar, qual é a metragem, o que você vai precisar de sala lá. E também serve para você que já tem CFC, dar uma revisada, ver se está tudo de acordo, de repente está pensando numa ampliação, tá? Então o vídeo de hoje vai tratar simplesmente das instalações do CFC. E vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar explicando para aqueles que não são da área e de repente estejam assistindo o vídeo. Toda vez que eu menciono a palavra CFC, né, eu me refiro a Centro de Formação de Condutores, que é aquela autoescola que antigamente todo mundo falava, vou na autoescola, vou na autoescola. Até hoje fala, né? Fala muito, vou até a autoescola. Então, autoescola, nos nossos vídeos, na maioria das vezes eu vou chamar de CFC, porque é Centro de Formação de Condutores, tá? Então, já para diferenciar, existem três modalidades de CFC: CFCA, CFCB e CFCAB. Então, eu vou explicar para vocês qual a diferença de cada um deles. Pessoal, antes disso eu preciso, né, fazer ali aquilo que é de praxe, né? Pedir para que vocês curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal para continuar recebendo vídeos sobre o tema proposto, tá bom? Fique atualizado, né? Receba a notificação ali para poder assistir o vídeo. Garanto a vocês que meus vídeos não passarão de 15 minutos, né? Eu vou trabalhar com vídeos ali de no máximo 15 minutos, para que também não fique muito cansativo e eu consiga nesses 15 minutos desenvolver um assunto com vocês, tá bom? Então beleza, vamos voltar lá. CFCA, tá? Centro de Formação de Condutores, categoria A. Muitas vezes associam essas letras no final de CFCA, CFCB ou CFCAB a categoria de habilitação que ele forma ali. E não tem nada a ver, tá bom? Categoria de habilitação A, categoria de habilitação B. Isso é a classificação do centro, tá? Então, CFCA significa que ele é um centro de formação teórica. Então, ele só está credenciado pelo Detran para ministrar aulas teóricas, tá bom? Lógico que ele presta outros serviços, como a própria prova eletrônica, mas isso a gente vai falar numa aula apartada. Hoje é só instalações. Então, CFCA, formação teórica. CFCB, formação prática. Toda a parte de formação prática, tá? Para primeira habilitação, adição de categoria, mudança de categoria, tá bom? Toda a parte de direção. E CFCAB para formação teórica e prática, tá? Então é aquele que chama completão, vamos dizer assim, aquele CFC completão. Ele pode fazer tanto a parte teórica quanto a parte prática, certo? Antigamente, antes da portaria 101 do Detran aqui em São Paulo, era um pouco mais complicado a abertura de um CFC-AB, esse completão, porque eu não vou falar de veículos hoje, mas se exigia todas as categorias de veículos para que você conseguisse credenciar esse CFC-AB. Então era um CFC mais difícil de se ter, tá? Você teria que ter carreta, você teria que ter ônibus, você teria que ter caminhão, enfim, era um CFC mais complicado, que exigia mais investimento. Atualmente, essas exigências não existem mais, então o CFCAB, obviamente que ele tem que cumprir todos os requisitos do CFCB, da formação prática, e mais o requisito da formação teórica, que seria a sala
de aula teórica, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, seu imóvel. O que você vai ter que colocar naquele imóvel de salas para que ele comporte ali aquela atividade, para que ele seja credenciado pelo Detran, tá? Então vamos lá. Você precisa ter um espaço, tá? Espaço não significa que você não tenha mais espaço, mas espaço mínimo de 12 metros para a recepção, tá bom? 12 metros de recepção, 6 metros de secretaria, 6 metros de sala de instrutor, 6 metros quadrados para a sala de diretor-geral, 6 metros quadrados para a sala de diretor de ensino. Então você tem que ter no mínimo 36 metros quadrados para distribuição das salas. Obviamente que você vai ter que deixar espaços, né, corredores ou um corredor central, enfim, aí à disposição do croquis a que melhor se adequar a você, para que você tenha acesso a essas salas. E isso é muito importante. Por quê? Porque é vedado que essas salas tenham acessos dentro delas. Então, você não pode entrar numa sala para passar para outra. Tem que ser acessos individuais, tá bom? Então, a sala tem que ter acesso individual. Não pode passar de uma sala para outra. Ficou claro? Legal. Isso é um problema que a gente vê bastante acontecer. E como eu disse no vídeo anterior, eu atuo em alguns processos administrativos e eu vejo que muitas vezes a equipe de fiscalização do Detran detecta salas que tenham passagens de uma para outra. Então isso não pode, tá? Tem que ser acesso individual, acesso exclusivo para aquela sala especificamente. Bom, então 36 metros quadrados para a disposição das salas, que devem ser separadas, né? Se for utilizada divisória, por exemplo, essa divisória tem que ter uma metragem mínima de 2,10 metros de altura, tá bom? Bom, além dessas salas, obviamente que temos que ter sanitários, tá? Então, os sanitários funcionam da seguinte forma. Você pode optar em ter 2 sanitários ou 3 sanitários, dependendo do seu imóvel. Você vai ter que ver qual vai ficar melhor para você. Por exemplo, pelas normas brasileiras, né, de acessibilidade, todo imóvel aí que vai atender o público tem que ter acessibilidade. Então, isso já é uma regra. Você tem que ter capacidade de atender pessoas com necessidades especiais. Então, digamos que vá até a sua empresa uma pessoa de cadeira de rodas. Ela tem que ter um local, um sanitário. Primeiro que ela tem que ter acesso a todas as salas, né? Ou quase todas agora, que eu já vou falar que se for assobradado, você pode ter uma diferenciação. Mas enfim, lá no sanitário, se você tiver espaço ou tiver 2 sanitários no imóvel, você tem que adaptar os 2, tá? Então, os 2 sanitários devem ser adaptados. Já, se você tiver 3 sanitários, você vai ter um sanitário masculino de uso comum, né? Um sanitário feminino de uso comum e um sanitário adaptado de uso exclusivo dessas pessoas. Então, você pode ter 2 ou 3 sanitários, dependendo da circunstância, tá? Se tiver 2, os 2 adaptados. Se tiver 3, 2 sem adaptações e um completamente adaptado, como nós vamos falar em uma outra aula dessas adaptações. A gente vai tratar da NBR 9050, que trata das acessibilidades, tá? Que trata de todos esses requisitos de acessibilidade. Nós vamos ter que fazer uma aula específica sobre isso. Está na NBR 9050, caso os senhores queiram consultar e verificar se está tudo adequado lá no seu CFC, tá bom? Então vamos lá, já falamos da metragem do CFC-B. Alex, mas eu queria montar um CFC-A. Bom, CFC-A, o que eu disse? Você tem que ter todas essas salas que eu acabei de citar para o CFC-B, então tem que ser igual, esses 36 metros, porém, como é CFC-A, você precisa também de uma sala de aula, né, para ministrar o seu curso teórico. Nesse caso, você precisa de uma sala para, no mínimo, o que diz a portaria, né, no mínimo 15 alunos e no máximo 35 alunos. Qual o tamanho dessa sala? Então, veja bem, qual o tamanho dessa sala? Se você quiser operar com uma sala de tamanho mínimo para 15 alunos, você vai precisar de 24 metros quadrados. Como eu chego nessa conta? A conta é a seguinte,
1,20 m por aluno, na contagem de área, 1,20 m por aluno e 6 metros para o professor, tá? 6 metros quadrados para o professor, destinado ao professor. Então, você multiplica 1,20 m vezes 15 mais 6, vai chegar a metragem final de 24 metros quadrados para uma sala de 15 alunos, tá bom? E assim vai, Alex, eu quero com 16, eu quero com 17, eu quero com 18. Tranquilo, 18 vezes 1,20 mais 6, você chega na metragem, tá bom? O que você teria aí, uma sala final de 48 metros para 35 alunos, tá? Então, 35 vezes 1,20 mais 6 daria 48 metros. Então, você precisaria de uma sala de 48 metros. Veja, uma sala imensa, né? Mas você poderia colocar seus 35 alunos para o curso teórico. Então, a diferença estrutural para o A em relação ao A e o B é a sala de aula, tá? E a contagem de área, né, o tamanho de área que você vai precisar ali para fazer esse CFC A seria essa sala para curso teórico. Alex, e o AB destinado a teórico e prático? Ótimo, o AB é a mesma estrutura do CFCA, a mesma. Todas as salas, instrutor, diretor, recepção, secretaria, tá? Todas essas salas que eu já citei, então, diretor-geral, ensino, instrutor, secretaria, recepção e sala de aula. Tá ali, montadinha a estrutura para um CFCA, não tá? O B é a mesma coisa, sem a sala de aula. Então, CFCA-B já estaria com a estrutura pronta. Obviamente que nós temos outros recursos a ser comentados, em um outro vídeo também eu vou falar mais sobre isso, mas em relação a imóvel, é isso que você precisa, é isso que você tem que conferir. Queria dar uma dica com relação a segundo andar, cara. Segundo andar, né? Se você tiver um imóvel assobradado, muita gente me pergunta isso. Bom, a portaria atual permite que você tenha o imóvel assobradado, mas olha só, pensando exclusivamente, né, nessa situação que eu disse de acessibilidade, tem salas que obrigatoriamente tem que ficar no piso inferior. Quais são essas salas? Quais são? Isso mesmo. Sanitários. Pelo menos o sanitário adaptado tem que ficar no piso inferior, até por questões óbvias, né? Você vai ter um lance de escadas ali, fica complicado. Mas você tem que ter o sanitário no piso inferior, você tem que ter a sala de aula no piso inferior, tá bom? E você tem que ter a recepção, por dedução lógica também, no piso inferior. Se caso o seu CFC seja credenciado para aplicação de provas eletrônicas, também deve ser no piso inferior. O restante das salas podem ficar no piso superior do seu imóvel, como sala de diretor-geral, de ensino, sala de instrutor, tá bom? Secretaria, isso pode ficar no piso superior. Uma outra inovação também uma alteração bem recente na portaria 101, foi a autorização de montagem de cantina, né? Você pode ter uma cantina dentro do seu CFC, tá bom? Talvez alguns pensem, nossa, mas será que é interessante? Cara, eu já trabalhei num CFC que tinha cantina. Há muito tempo atrás, uns 10, 11 anos atrás, já tinha uma cantina lá dentro do CFC. Eu dava aula à noite, né? Então eu ficava... Muitas vezes eu saía do serviço direto. Nessa época eu trabalhava fora, né? Eu trabalhava como agente de trânsito, então eu saía do meu serviço, ia direto ministrar ali as aulas noturnas, e quando eu chegava, eu estava com fome. E que legal, dentro do CFC tinha uma cantina, então eu comia ali meu lanchinho, tomava ali meu café, tá? Café normalmente tinha no próprio CFC, mas quisesse tomar alguma coisa diferente, um refrigerante e tal. Os alunos saíam do serviço, iam direto para o curso à noite, tinha ali a cantina para servi-los. Então eu já achava excelente essa questão de ter cantina no CFC, principalmente no CFCA, né? Eu trabalhava no CFCA. Então eu acho um negócio interessante. Hoje pouco se vê cantina dentro dos CFCs, mas como forma de didática, né? Estou mencionando para os senhores que, se tiverem interesse em montar uma cantina dentro do CFC, é possível. A portaria só menciona que
essa cantina só pode servir os usuários ali do CFC, né? Os alunos, enfim. Mas é uma exigência também muito complicada de se verificar, né? O candidato pode ter ido até o CFC pedir uma informação, viu ali uma coxinha no, no dispenser ali, na vitrine, e ele quer comprar a coxinha. Não, não pode porque você não é aluno, né? Então, tem algumas exigências que nós vamos ver que são meio sem lógica. Então lá fala que é só para aluno do CFC, mas não tem como você mensurar se o aluno, se ele entrou ali para fazer uma matrícula, se ele entrou ali para pedir uma informação, enfim. Fato é que a ideia é que o acesso à cantina seja as pessoas envolvidas ali naquele CFC, seja de uma forma ou de outra. Ou o aluno já matriculado, ou veio de repente pedir uma informação, ou está fazendo uma matrícula, ou está fazendo aula, tá bom? O fato é que, falando para vocês que trabalham em CFC, existe essa possibilidade que eu acho muito interessante, tá bom? Então, pessoal, eu acho que o grosso da parada, eu acho que eu consegui passar para os senhores, tá? Diferença entre os CFCs, tamanho das salas, tá? Quais as salas podem ficar no piso inferior e no piso superior. Questão dos sanitários, que é muito importante, tá? A outra informação também. Digamos que você tem um CFC lá, e seu CFC já está adequado, mas você quer mudar alguma coisa, você quer mudar o layout dele. Essa sala não está legal aqui, essa sala tem que mudar para lá, essa sala tem que passar para cá. Gente, obrigatoriamente você deve informar o Detran dessas alterações previamente. Então você tem que mandar uma... Agora tem o sistema do sem papel, mande um documento para o Detran informando, olha, Detran, estarei alterando a sala de diretor-geral para a sala de diretor de ensino e vice-versa. Estarei mudando a sala de instrutor para onde é a recepção e a recepção vai para onde é a sala do instrutor. Enfim, informe a sua alteração, tá? Até porque depois você vai ter que fazer a alteração no seu croquis, que é um documento obrigatório, tá bom? Que eu vou falar quando eu falar da pasta que você tem que ter já prontinha, maceteada, para quando chegar a fiscalização você já está com a pasta pronta para apresentar para eles, não ficar caçando o documento. Então, esse croquis, que deve ser assinado por um engenheiro ou arquiteto, deve ser confeccionado por um engenheiro ou por um arquiteto, obrigatoriamente, hein? Não posso eu ir lá e desenhar na folha de caderno, como antigamente podia. Então, você vai ter que alterar esse croquis e depois da reforma enviar para o Detran, informando, a reforma se concretizou, tá aqui o novo croquis, tá bom? Para evitar, de repente, uma instauração de um processo administrativo por uma coisa tão bobinha, tá? Não esqueça, vai fazer qualquer alteração, mande essa solicitação, essa informação para o Detran previamente, legal? Então, hoje nós falamos aí sobre instalações, tá? Sobre o imóvel. Próximo vídeo falarei sobre os recursos humanos. Pô, esse próximo vai ficar legal, principalmente para você que quer se tornar um profissional de CFC, né? Quer ser instrutor? Quer ser um diretor? Assista o próximo vídeo que eu vou explicar para vocês exatamente o que precisa. Você vê lá o instrutor passando com o carrinho lá, fala, pô, eu queria tanto trabalhar de instrutor, eu gosto de dirigir, né? Eu gosto de falar. O que eu preciso? Próximo vídeo eu vou falar sobre os recursos humanos. Então, quando você quando entra numa autoescola, num CFC, as pessoas que estão lá dentro, quem são, né? Então tem lá o diretor, tem lá o instrutor, cada figura com o seu papel. E vamos falar sobre cada uma delas e serve também para vocês que já atuam, para a gente relacionar se as nossas atividades estão de acordo com aquilo que a gente vem fazendo, né? Pessoal, para finalizar, a última coisinha que eu esqueci de falar, se você tiver simulador, tá? Ou tiver interesse em colocar simulador de direção, mas simulador não é obrigatório, Alex. Sim, simulador não é obrigatório, simulador é facultativo. Porém, tem CFCs que fizeram a aquisição do simulador no passado e ainda tem, tá? Então, se você mantém um simulador em funcionamento, ou se você tem interesse em trabalhar com simulador, ninguém te impede de forma facultativa para eliminar ali, deduzir das aulas práticas de direção as aulas realizadas em simulador até no máximo 5 aulas, você precisa de mais uma sala, tá? Uma sala de 15 metros quadrados, beleza? Então, além das salas que eu falei, você vai precisar de uma sala de 15 metros quadrados para instalação do seu simulador de direção, caso você opte
em ter o simulador no seu CFC. Se você não quiser, você não precisa ter esse espaço reservado no seu CFC. Coisa que também antigamente precisava. Mesmo sem ter o simulador, tinha que ter o espaço lá. Uma exigência também extremamente absurda, né? Outra coisa sobre simulador, mas isso eu poderia mencionar depois, mas como eu estou falando dele, você também pode fazer uso compartilhado do simulador, tá? Você não tem espaço no seu CFC, mas você quer utilizar o serviço de simulador, você pode firmar um contrato de compartilhamento com um outro CFC que tenha o simulador. Desta forma, você envia o seu aluno para esse CFCA que mantém o simulador em funcionamento, ele faz as aulas naquele simulador, tá bom? Você tem que ter um contrato de compartilhamento, que é um outro documento que ficaria ali também nessa pasta para apresentar para os fiscais do Detran em caso de fiscalização, tá? Se você opera simulador. Pessoal, putz, eu acho que já deu tempo. Agradeço muito. Deu tempo, passou, vocês me desculpem. Vou finalizar por aqui, peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, marca aí nas notificações para receber o próximo vídeo. Eu agradeço imensamente, espero vocês na próxima aula que eu falarei então desses profissionais. Grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus. Até lá.